Muito bom dia, agronegócio. São 8 horas, 12 minutos pelo horário oficial de Brasília, desta quarta-feira, 27 de março de 2024. Está no ar a nossa abertura de mercado pelo Notícias Agrícolas e também pela Rádio Agro Hoje. A você que nos ouve, bom dia também. Estamos aqui para trazer notícias, preços, entrevistas. Entre as nossas manchetes de hoje estão as últimas críticas do governo brasileiro às eleições venezuelanas e uma declaração de contrarresposta da Venezuela às declarações do Itamaraty. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre os últimos acontecimentos na JBS, porque Joesley e Wesley Batista querem voltar para o Conselho de Administração, algo que a gente precisa entender. Vamos falar ainda sobre as expectativas do mercado para os dois relatórios do USDA importantes que chegam amanhã, quinta-feira, dia 28 de março, para encerrar essa semana mais curta, mais ajustada e de preços no movimento, como diz o Vlamir Brandalize, de serrote, né? Aqueles preços que vão subindo e descendo o tempo todo, sem trazer uma direção bem clara para a sua formação de negócios. Então, aqui no Bom Dia Agronegócio, você sabe estas informações antes e primeiro para direcionar o seu dia e os seus negócios. E justamente dos preços que a gente vai falar agora, para a gente dar início aos nossos trabalhos, a gente já começa checando as cotações na Bolsa de Chicago. Às vésperas do USDA, os grãos trabalham em campo negativo para esperar por esses números. Soja, 11 dólares e 93 centos por bushel no contrato maio, uma baixa agora de 0,4%. O milho cai 1% para 4 dólares e 27 e o trigo, 0,5% de baixa para 5 dólares e 40 centos por bushel. Nós temos ainda o mercado de derivados, então soja, ou melhor, farelo e óleo de soja. O farelo caindo bem, cai 1,2%, cai forte para 47 centos mais 83 por libra peso. E o farelo cai 0,2%, 339 dólares e 30 centos por tonelada curta. Então o farelo cai, mas de forma mais contida, mas claro que essa baixa de 1,2% do óleo ajuda a pesar um pouco mais nos futuros do grão. Então, atenção a essas informações. Vamos agora para a Bolsa de Nova York checar as soft commodities. O café se destaca e sobe 1,4%, testa 1 dólar e 90 mais 65 por libra peso, e é o único que sobe entre as commodities agrícolas hoje, porque o açúcar cai 1,5% para 22 centos mais 5 por libra peso. O algodão, 1% de queda para 92 centos mais 49 e o petróleo tem 0,7% de baixa para 81 dólares e 8 centavos por barril e é com ele que a gente vai checar as demais commodities, né? Então nós vamos checar detalhadamente o mercado de petróleo. No WTI, 0,7% de baixa, 81 dólares e 9 centavos por barril. Já o Brent, este sendo o reflexo do quadro global de oferta e demanda, tem 85 dólares e 10 centos, com uma queda de 0,6%. O gás natural hoje cai de novo forte, 1,9% de baixa. O ouro, 0,8% de alta. O cobre, 0,2% de queda e a prata sobe 0,3%. O dólar index, vamos checar, estável, agora sem variação, acabou de zerar a variação, 103.990 pontos. Ao contrário do que vimos ontem, com todas as commodities em alta, depois elas foram se ajustando e o dólar caindo, nós percebíamos um dia de mais apetite ao risco. Hoje já é um quadro inverso. Todas as commodities estão caindo, o dólar está estável, o ouro, que também é um porto seguro ali dos investidores, subindo, então isso mostra que o mercado está mais cauteloso, mais avesso ao risco, vai buscar ali investimentos e alocar seus recursos em investimentos mais seguros, como o próprio dólar, como o próprio ouro. Então vamos acompanhar o dia. Para fechar a nossa rodada de preços, nós vamos checar também o fechamento das cotações na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, num levantamento da Agriinvest Commodities, algo que nós fazemos também todos os dias para que a gente saiba, né, do nosso maior comprador como é que estão os negócios por lá. Bom, o farelo fechou em queda, o óleo de soja com queda expressiva e o milho recuando timidamente. Uma informação importante, ou
ou melhor dizendo, né, um resumo ali do Eduardo Vanin, que pega financeiro, fundamentos, faz um mix e nos traz a sua análise todas as manhãs. Bolsas americanas em leve alta, perto novamente das máximas históricas. O iene testando mínimas do começo da década de 90, traz pressão sobre as bolsas na Ásia. Bolsas na China em queda. O Alibaba cancelou o IPO de seu braço logístico em Hong Kong, falando sobre a baixa liquidez. É algo que também está sendo muito discutido no mercado financeiro, é a liquidez desses ativos todos diante de uma série de incertezas que ainda ronda o futuro da economia global. Atenção a isso, tá certo? Petróleo em queda, diesel na Rússia continua subindo, a Rússia está reduzindo a produção de petróleo e derivados, ouro em queda, queda para os óleos vegetais na Ásia, clima benéfico para a colheita na Argentina e para o milho safrinha em Mato Grosso e Goiás, clima seco, Mato Grosso do Sul, Paraná, parte de São Paulo e também no Paraguai, clima mais seco nesse momento. 8 horas e 17 minutos, a gente entendeu então como é que os mercados estão se comportando, vamos entender o que está motivando toda essa movimentação e, claro, o que mais é manchete nessa quarta-feira nas nossas notícias da manhã. Bom, a primeira das informações é em relação à eleição presidencial na Venezuela. Claro que Nicolás Maduro vai concorrer, né, e deverá ser eleito, naturalmente, e a equipe do presidente da Venezuela, o senhor Nicolás Maduro, rebateu as críticas do Itamaraty aqui no Brasil, que afirmou acompanhar com preocupação agora, né, o processo eleitoral no país após impedir o registro da opositora Corina Llores para disputar a eleição. Acontece que isso já aconteceu meses atrás e não houve essa necessidade de cobrar de fato da Venezuela. Agora que está já se encerrando o prazo para o seu registro da chapa, acho que já se encerrou, na verdade, não dá mais tempo de cobrar, hein, Itamaraty? Agora já foi. Por outro lado, o regime chavista agradeceu nominalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela solidariedade. Em nota, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, repudiou a declaração do Itamaraty sobre as eleições e disse que o comunicado parecia ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, veja, onde são emitidos comentários carregados de profundo desconhecimento e ignorância sobre a realidade política na Venezuela. Qual é a realidade política na Venezuela? Nós jamais saberemos porque não conseguimos acessar essas informações. A imprensa não consegue, outros países não conseguem, lá dentro os políticos não conseguem. Porque o regime do ditador Nicolás Maduro, que carrega ali a herança de Hugo Chávez, traz essa situação. O texto segue dizendo que a Venezuela não emite o que chamou de juízo de valor sobre os processos políticos e jurídicos que ocorrem no Brasil. Abre aspas. Em consequência, tem moral para exigir o mais estrito respeito ao princípio de não interferência em assuntos internos. Fecha aspas. Por fim, a chancelaria cita nominalmente o petista. O governo bolivariano agradece as manifestações de solidariedade do presidente Lula, que de maneira direta e sem ambiguidades condenou o bloqueio criminoso e as sanções impostas de forma ilegal pelo governo dos Estados Unidos. Fecha aspas. A nota emitida horas antes pelo Itamaraty expressava preocupações com as eleições na Venezuela e apontava que o impedimento para o registro da oposição é incompatível com o acordo de Barbados, referindo-se ao compromisso que Nicolás Maduro assumiu de abrir caminho para uma votação livre e justa. Entre ele assumir um compromisso e cumprir este compromisso, tem um abismo. E a gente vai continuar a ver a Venezuela se afundando e sofrendo com regimes como este. Então, muito sério o que está acontecendo na Venezuela. Outros opositores políticos a Nicolás Maduro foram presos, algo que a gente vê semelhante na Rússia. Então, atenção total, hein? Atenção total, porque as eleições estão chegando. E a gente vai continuar, claro, te mantendo atualizado. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a JBS. Pois é, a JBS está sempre no noticiário e dessa vez a manchete é de que a companhia, a gigante dos alimentos, propôs a criação de 2 novos assentos no Conselho de Administração da companhia, elevando o número de 9 para 11 para alocar a eleição dos irmãos Wesley Mendonça Batista e Joesley Mendonça Batista para ocupar as novas vagas.
O conselho da companhia foi favorável à aderência à política de indicação e treinamento de membros do colegiado, da diretoria e do comitê dos candidatos indicados, segundo afirmou um documento encaminhado à CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, na noite desta terça-feira. As propostas são direcionadas à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, prevista para ser realizada em 26 de abril. Bom, sobre isso, né? Os comentários são curtos, sucintos e a gente precisa só fazer uma revisita a um passado bem pouco distante, um passado breve aqui do Brasil, né? Onde nós tivemos ali uma situação, né? Uma condenação desses senhores, né? Num processo grande de corrupção, enfim. Então, tá ali na conta. Eles podem voltar para o Conselho Administrativo da JBS? Podem. Tá aí o processo. Pode acontecer? Pode acontecer. Vamos monitorar. Uma outra informação importante ainda sobre a JBS na nossa terceira manchete do dia. A JBS registrou um lucro líquido de 82,6 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, um recuo de 96,5% em relação ao último trimestre de 2022, conforme um balanço divulgado nesta terça-feira. A empresa afirmou que enfrentou desafios tanto internos quanto externos em 2023, especialmente, abre aspas para a JBS, devido ao excesso global de aves no primeiro semestre e aos custos de produção ainda elevados, dado o alto preço dos grãos. Lá atrás, hein? Lá atrás. O resultado veio bem abaixo da expectativa média de analistas consultados em pesquisas das agências, que esperavam um lucro de 800,2 milhões de reais no período em questão. A gente está falando do quarto trimestre de 2023. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, ajustado, somou 5,104 bilhões de reais no trimestre encerrado em dezembro, um crescimento de 11,6% na comparação anual, ano a ano, né, em relação ao quarto trimestre de 2022, praticamente em linha com as expectativas de analistas. Em 2023, o EBITDA ajustado da JBS atingiu 17,1 bilhões de reais, uma queda de 50% em comparação com o ano anterior, segundo informou também o balanço da empresa. Já a partir do segundo semestre, os resultados melhoraram com uma dinâmica de oferta e demanda mais favorável para carnes suínas e de aves na América do Norte e para carnes de aves no Brasil, país de origem da JBS. Então, a JBS está nos noticiários hoje por conta desse balanço e por conta dessa possível volta de Joesley e Wesley Batista ao Conselho de Administração dessa gigante dos alimentos com origem aqui no Brasil. Bom, a nossa próxima informação, ela é um pouquinho mais longa, mas eu peço que você tenha bastante atenção agora nos números, porque amanhã é dia de relatórios do USDA, tá? No plural. Amanhã saem 2 boletins importantes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e são relatórios que estão sendo bastante esperados pelo mercado, porque são relatórios que vão trazer ali o início de uma nova história ali de uma nova história para os mercados de grãos, né? Porque a gente começa a ver os desenhos das novas safras do hemisfério norte. Então a gente vai concluindo aqui a nossa safra de verão, terminando a colheita da soja, terminando a colheita do milho verão, iniciando as nossas culturas de inverno, que não são a nossa maior especialidade, mas se a gente pensa no milho, sim, a segunda safra hoje é a maior safra de milho do Brasil, que a gente vem aprimorando e otimizando essas safras. Então, precisamos ter atenção. E agora a gente começa a ver as safras de primavera e verão do hemisfério norte. Então, atenção total a Estados Unidos quando pensamos em soja e milho, e depois a gente vai olhar ali para a União Europeia, Ucrânia, né, países, a China trazendo as suas novas safras, né, milho e trigo principalmente precisamos ter atenção, e no caso do trigo, a Rússia, no caso do trigo. Então vamos começando a desenhar um novo cenário. E amanhã chega o primeiro relatório do USDA de intenção de plantio. Vamos só contextualizar. Em fevereiro, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos realiza anualmente o seu Outlook Forum. Neste fórum, ele traz o sentimento do USDA, olhando para o retrovisor do que pode acontecer na próxima safra. Isso é o Outlook Forum. Então ele faz ali, pega o seu histórico, o histórico de suas safras, para fazer
projeções para a próxima temporada. Quando a gente chega com o Prospective Plantings, que é o relatório amanhã diária, né, este já traz uma intenção de plantio do produtor norte-americano. Ele foi ouvido pelo USDA numa pesquisa, né, com metodologia e tudo mais, uma coisa séria. E aí nós chegamos com esses novos números, com esses dados, os primeiros dados. É claro que os dados de área ainda vão mudar muito até entendermos qual será realmente a área plantada e colhida dos Estados Unidos. Quais são os primeiros sentimentos do mercado em relação principalmente ao que se observou no Outlook Forum, mas também em relação ao que diz o mercado, né? Que os mercados estão mais favoráveis para a soja, menos favoráveis para o milho, ou trazem menos prejuízos na soja do que trariam para o milho, caso o produtor volte-se para o milho nos Estados Unidos. Então, é isso que o mercado está esperando, um aumento na área de soja e uma diminuição na área de milho. O Outlook Forum nos mostrou isso. Todavia, nesta semana, segundo os analistas, o que começou a ventilar no mercado foi que a área pode aumentar, de fato, mas não muito mais do que o Outlook já trouxe, porque logo na sequência do Outlook, os analistas falavam, não, vai aumentar muito mais do que isso que trouxe o fórum, a área de soja nos Estados Unidos. E nessa semana, o mercado já começou a ventilar outras informações, de que sim, vai ter um crescimento de área de soja nos Estados Unidos, porém não tão a mais do que o fórum trouxe. O USDA pode surpreender todo mundo amanhã? Pode. Então vamos ver quais são as expectativas do mercado. Primeiro para a área e na sequência a gente fala um pouquinho dos estoques, tá? Bom, vamos falar em milhões de acres, porque são os números que eu tenho aqui para dividir com vocês assim mais rapidamente, mas ao longo do dia eu vou trazer todos esses números para vocês já em milhões de hectares, tá? Para ficar mais dentro da nossa realidade. Mas a gente vai conseguir entender a proporção de aumento olhando para acres, que são as unidades de medida dos americanos. Bom, para soja, a área de 2023, ela foi de 83,6 milhões de acres. 83,6 milhões de acres. A gente está falando de uma média esperada pelo mercado de 86,53, um aumento de 3 milhões de acres, tá? 2 milhões e 900, 3 milhões de acres. A gente está falando de um intervalo de expectativas de 85,3 a 88 milhões de acres. Então, pode ser maior? Pode. Qual foi a área que o USDA trouxe para a soja no Outlook Forum em fevereiro? 87,5. Viram o que eu quis dizer aqui sobre a expectativa diferenciada do mercado? A média esperada pelo mercado, 86,5. O número de fevereiro do Outlook do USDA, 87 milhões e meio de acres. É aqui que está a diferença, tá? Então, pode subir, mas pode ficar alinhado com o que veio no fórum em fevereiro, tá? Para o milho, a média esperada, 91,8 milhões de acres. Já no fórum, 91 milhões. Então, a área de milho pode vir maior do que o que se apresentou no Outlook Forum em fevereiro. A média é essa, o intervalo, 90 a 93,5 milhões de acres, tá? O ano passado foram 94,6 milhões. Mesmo que venha uma área maior do que se estimou no Outlook, a gente vê o mercado esperando uma área 3 milhões de acres menor para o milho em relação à safra passada, tá? Então, em todos os cenários ainda se espera uma área maior de soja e uma área menor de milho e uma área também menor de trigo, tá? Então, a média do mercado, 47,3 milhões de acres, contra a área do ano passado de 49,6, uma redução de aproximadamente 2 milhões de acres. A média, 46,2 a 49 ou a 50 milhões de acres para trigo. O Outlook Forum apontou 47 milhões, a média é um pouquinho acima do que se trouxe. Então, em resumo, nós temos menores áreas de milho e trigo, maior área de soja. E vejamos também, dentro desses intervalos das expectativas, né, desses ranges em que o mercado trabalha, com qual número eles vão se aproximar a hora que trouxerem os seus números finais em relação a este relatório, né? Vamos fazendo muitas alterações ainda nas áreas de plantio dos Estados Unidos.
mas vem mais perto da banda negativa, ou da banda da mínima ou da banda da máxima, né, das expectativas do mercado. É isso que está em jogo agora. E é claro que o mercado vai reagir, né, nesse efeito serrote, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E nesses últimos dias, já nas vésperas aí do relatório, o relatório chega amanhã, às 13 horas, horário de Brasília. Nessa espera, nesse compasso de espera, o mercado vai se ajustando, vai fazendo alguns lucros, subiu bem na segunda-feira, ontem devolveu, hoje continua devolvendo na soja e tudo mais, então a gente vai ver esse quadro aí se ajustando. Então amanhã, 13 horas, horário de Brasília, ok? Ótimo! Para você que está chegando agora, a gente está trazendo as expectativas para o relatório do USDA, ou os relatórios do USDA, que chegam amanhã, certo? Se você não conseguiu pegar esses números agora, não tem problema. A gente vai deixar, né, o Bom Dia Agronegócio disponível para ti aqui no Notícias Agrícolas, inclusive para você que nos acompanha pela rádio Agro Hoje. Não deu para pegar todos os números, não tem problema. E ó, antes da gente falar dos estoques trimestrais, no segundo bloco a gente vai falar sobre arroz com o Evandro Oliveira, analista das safras e mercado, certo? Então já a gente vai falar sobre isso. Bom, inclusive já a gente vai falar também sobre o mercado de arroz com as informações do CPEA que chegaram nessa quarta-feira. E antes disso a gente vai só checar as expectativas para os estoques trimestrais de grãos dos Estados Unidos. Para soja, são esperadas 49,8 milhões de toneladas contra os estoques trimestrais de março de 23. A comparação é importante que seja feita com o ano passado, tá? 46,3 milhões de toneladas. Então, crescendo os estoques de soja, a expectativa do mercado. Os estoques de milho deverão crescer também bastante, de 187,9 para 214,1 milhões de toneladas, média das expectativas, ok? E para o trigo, uma redução de 38,4 em março de 23 para 28,3 milhões de toneladas em março, no final de março deste ano. Sempre a comparação anual quando a gente pensa nos estoques trimestrais, certo? Já, todos esses números estarão detalhados para vocês aqui no noticiasagricolas.com.br. Bom, vamos para a nossa próxima notícia, que é referente ao mercado de arroz, para a gente, na sequência, trazer o gancho para o nosso entrevistado. O CPEA trouxe ali algumas sinalizações importantes, alguns alertas que foram acesos ali para a safra de arroz que está se finalizando por conta do excesso de umidade no Rio Grande do Sul nos últimos dias. As fortes chuvas ocorridas no estado na última semana deixaram o setor arrozeiro em alerta. Segundo os pesquisadores do CPEA, em algumas regiões houve acamamento das plantas, o que pode acarretar em perdas de produtividade neste final de ciclo. Além disso, estruturas de secadores e galpões ficaram comprometidas em determinadas localidades e alguns acessos rodoviários foram dificultados. Diante disso, o ritmo de negócios esteve lento nos últimos dias e quanto aos preços, ainda que muitos compradores tenham pressionado as cotações do casca, em algumas regiões os valores chegaram a esboçar reação para determinadas faixas de rendimentos. Do lado do produtor, são poucos os que necessitam formar caixa e, portanto, ir a mercado fazer novos negócios neste momento. Assim, a oferta esteve restrita, também conforme pôde apurar o CPEA. São essas informações que já nós vamos acompanhar com o Evandro Oliveira. O mercado de arroz vem de um momento de altas bastante fortes, algo que a gente vai também tentar entender se continua, se o mercado se estabilizou, não só no Brasil, mas globalmente falando. E todas essas informações a gente vai checar na sequência no nosso segundo bloco aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos então fazer um rápido intervalo, na sequência a gente volta com todas essas informações, combinado? Passamos a vida toda ouvindo histórias sobre solos extraordinários que a humanidade criou. Agora chegou a nossa vez de produzir. Chegou a hora de você, produtor, produzir os melhores solos que a agricultura já viu. A Mosaic Biosciences chega com um portfólio de produtos de bionutrição
que te colocam em sintonia com o solo e mantém a produtividade no volume máximo. Mosaic Biosciences, para você produzir os melhores solos da agricultura. Domingão aqui que chama Vale da Babilônia. E soja aqui, ó. E que soja bonita, viu? A soja ia aparentando aí, apresentando aí, dá uns de 70 sacos pra cima, tranquila essa soja aqui por hectare. Que soja bonita. Olha a serra aí, que bonita. Pois é, daqui uns dias a pouco tem de arrumar um bocado de cutelo e fazer um bocado de varal para bater essa lavourinha de arroz aqui, ó. Acho que chegou bom, viu? As agulhinhas. Agronorte. Ana. Bom, vocês viram que durante esse nosso intervalinho a gente passou alguns vídeos de produtores que nos enviaram as suas realidades e a gente quer receber o seu vídeo também. É muito simples, você pode mandar pelo WhatsApp no 19 997670241. Eu vou repetindo, 19 997670241. Tem inclusive um QR Code na sua tela que você pode usar para facilitar. Mande para nós as suas informações. É um vídeo simples, o importante é só na sequência mandar uma pequena mensagem com nome, sobrenome, cidade e estado, para a gente poder dar o crédito a ti e identificar aquelas informações que você está nos mandando por ali. Combinado assim? E ó, você que está nos ouvindo pela Rádio Agro hoje, esse recadinho é para você também. Tá nos ouvindo? Faz um vídeo e manda para nós. Inclusive vocês viram que um dos vídeos foram ali alguns campos de arroz, né? E nós estamos na conclusão da safra e algumas preocupações estão chamando a atenção dos produtores por conta do excesso de chuvas no Rio Grande do Sul, que é o maior estado produtor, algo que a gente vai buscar entender também, e os impactos disso para o mercado, para os preços, no nosso quadro de entrevistas no Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira. Bom, e para quem nos acompanha por aqui, já vê que o nosso convidado dessa quarta-feira é Evandro Oliveira, analista de mercado da Safras e Mercado, para a gente justamente entender os pormenores do mercado do arroz, os detalhes desta conclusão de safra. Evandro, seja bem-vindo, meu amigo, bom dia para você, sempre bom recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla, bom dia a todos, sempre bom participar, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, Evandro, da última vez que falamos, nós estávamos ali tentando entender como seria o 2024 para os preços do arroz. E nessa conclusão de safra aqui no Brasil, alguns sinais de alerta se acenderam para o produtor, né? Essa questão do excesso de chuvas no Rio Grande do Sul e tudo mais, isso mudou um pouco o cenário do mercado e traz um impacto para os preços, ou é mais atenção para a própria lavoura, para o campo, efetivamente? Pois é, cara,
Desde a nossa última conversa, a gente vinha falando e uma das palavras que a gente mais utilizou na nossa conversa foi o cenário de incertezas, né? E nesse momento, essa mudança brusca do clima que tivemos aqui na região sul, que também afetou a Argentina e o Uruguai, trazendo problemas semelhantes, né? Então, o acamamento das lavouras, por conta das chuvas, né? Tivemos chuvas na casa de mais de 200 milímetros, como registrado em São Borja, ventos na casa de 140 ou até acima de 140 km por hora, como em outras localidades, e esses contratempos acabaram afetando também regiões importantes da Argentina e do Uruguai. E esse cenário de incertezas ele vai se estendendo, né? Então fica muito difícil de se projetar o tamanho das perdas dessa temporada afetada por um El Niño de forte intensidade. O que se projetava inicialmente seriam perdas características de temporadas que são afetadas por um El Niño de forte intensidade. São perdas características na casa de 10% a 15%. Perdas que foram confirmadas no Paraguai que tem relatos de perdas entre 15% e 20%. Na Argentina, entre 10% e 12%, não deve ficar muito longe disso também. Colheitas iniciais do estado de Santa Catarina também confirmando perdas entre 10% e 12%. E o Rio Grande do Sul agora vai mostrando que também não deve ficar longe desses patamares. Então agora tivemos esses eventos em pleno pico de colheita, né? Porque na fronteira oeste, região mais importante para a cultura do arroz no país, a fronteira oeste já está com quase metade das suas áreas colhidas, né? Então praticamente metade dos trabalhos já foram concluídos, está em torno de 45%, e aí nesse momento tivemos a chegada dessas fortes chuvas e ventos, rajadas de ventos, né, resultando no acamamento. Isso vem trazendo um cenário de incerteza e com certeza se reflete nos preços, porque se projetava para essas semanas, né, então desde o início, lá da última semana para cá, uma queda mais consistente dos preços. Já se falava em piso para os preços do arroz aqui no Rio Grande do Sul na faixa de R$90. E agora já começa a se duvidar desse piso de R$90. Será que conseguimos chegar aos 90? Agora já começa a se falar em R$95. As últimas 2 semanas foram de preços estáveis. Muita dificuldade dos preços recuarem por conta desse aperto de oferta. Nós iniciamos essa temporada com os menores estoques em quase 2 décadas, Carla. Isso tem que ficar muito evidente. E agora esse atraso da colheita, que vem complicando ainda mais essa questão da oferta. Já por conta disso, também não estamos avançando nas exportações, então o mercado ainda está precisando de produto, né? A região de Pelotas, ali os preços estabilizados ao redor de R$105 por saca, por conta de um aperto de ofertas, indústrias reportando que não tem produto para trabalhar. Então, com certeza, esses eventos trouxeram mais um elemento de incertezas. E, por enquanto, ainda estamos aguardando os desdobramentos, né, a respeito desses eventos. Mas o que já temos de informações são lavouras que esperavam colher na casa de 200 sacas por hectare e estão colhendo menos de 180, né, algumas até 160 sacas por hectare. Então, os reflexos são evidentes e, com certeza, isso vai mexendo com os preços. Ou seja, Evandro, embora a gente ainda não consiga mensurar o tamanho do problema por conta dos últimos acontecimentos e precisemos acompanhar os desdobramentos, já é possível saber que a nossa oferta está um pouco mais enxuta e isso deve continuar sendo um combustível de suporte para os preços. Perfeitamente. Temos um elemento que vinha contribuindo bastante para essa questão dos preços, para a queda dos preços, que são as importações, né? Então a gente tem que lembrar que fechamos a temporada comercial 2023-2024 com 1,6 milhão de toneladas de importações, o maior volume de importações em quase 2 décadas, aproximadamente 15 anos, um grande volume de importações. Praticamente os 3 primeiros meses desse ano
nós compramos mais do que embarcamos. Então, isso tem que ficar claro também. Nós estamos com muita dificuldade nas exportações, então são fatores atuando em todas as direções. Então, o mercado está sem um direcionamento claro nesse momento. Temos fatores de baixa, fatores de alta, temos a paridade também, né? Nesse momento estamos aí com a paridade de exportação, tentando, né, alguma competitividade. Estados Unidos, por exemplo, está com preços cada vez mais atrativos, né? O preço dos Estados Unidos que chegou a ter uma certa reação e buscar os 470, 480 dólares por tonelada, nesse momento segue recuando e está nos 425 dólares por tonelada. Então estamos empatados com os Estados Unidos, não conseguimos competitividade no mercado externo e a janela de exportações vai ficando mais curta, cara. A gente vai começar provavelmente a exportar agora em abril. E a gente tem que lembrar, até relembrando nossos ouvintes, né, que agora, quinta-feira, temos um relatório de intenção de plantio e provavelmente vai confirmar um novo aumento de área para os Estados Unidos, que aí lá em setembro vem com área maior, provavelmente uma produção maior e preços muito mais competitivos. Então, a nossa janela de exportações vai ficando mais curta e é outro elemento de cautela dos agentes, né? Um alerta aí para o setor exportador, que vem buscando negócios para exportação numa tentativa de maior liquidez para o mercado, né? Um mercado que vai com as últimas 2 semanas com liquidez mínima, nada acontece nesse momento. Estamos sem preço, estamos sem volume e colheita vai atrasando, né? Então, são diversos elementos que vão trazendo cautela para o mercado e, com certeza, esse atraso na colheita, esses eventos climáticos vão atuando como suporte para os preços. Agora, como que essa dificuldade de liquidez, essa dificuldade de entendimento do rumo que os negócios vão tomar afeta o planejamento do produtor, Evandro? Porque eu imagino que ele esteja também numa sinuca aí para planejar os seus investimentos, as suas próximas temporadas, diante de tudo isso que está acontecendo, não? Pois é, Carla, o produtor, apesar de todo esse momento, né, dessas incertezas, o produtor, a gente tem que lembrar que está iniciando uma temporada em plena colheita, né? Estamos aí meados do pico da colheita e o produtor, ele tem margens positivas nesse momento. É um fato que não ocorria desde a pandemia, né? Meados de 2020, lá março de 2020, deve ter sido a última vez que o produtor iniciou uma temporada com margens positivas. Lembrando que o custo de produção da cultura do arroz, estimado pelo IRGA, né, está em torno de R$ 98,00 por saca. Isso é o custo total. A gente sabe que nem todos os produtores utilizam custo total. O custo variável, em torno de R$ 75,00, digamos que grande parte dos produtores tem um custo em torno de R$ 80, R$ 85,00. Ainda estamos com uma margem bastante positiva, né, uma margem bastante satisfatória aos produtores. Então, com isso, o produtor ele segue de costas para o mercado, focado nas lavouras e aguardando esses desdobramentos. Agora, quem está mais pressionado nesse momento são as indústrias que seguem pressionadas pelo varejo, o varejo que vem reportando queda nas vendas em fevereiro, queda nas vendas no mês de março e um consumo que vem recuando desde o mês de outubro. Então, esse é outro fato que ocorre no mercado de arroz que tem que ser lembrado. A queda no consumo desde meados de outubro de 2023. Uma queda no consumo ocasionada pela disparada dos preços nas prateleiras. E a gente sabe que o consumidor de arroz, ele é consumidor de preço. E quando o preço dispara na prateleira, as vendas estacionam. E quem ganha espaço com isso são os derivados do trigo, que tiveram aumento nas vendas, né? Isso foi reportado pelas entidades do trigo, aumento nas vendas do trigo. Então, com o consumo recuando, queda nas vendas em fevereiro e março, o varejo pressiona as indústrias e as indústrias começam a ceder preço ao varejo, tentando, numa estratégia, focando em recompor os seus estoques a preços mais atrativos, agora no pico da colheita, buscando aquele piso de R$ 90,00 que falamos no início da conversa. Mas esse piso já começa a ficar incerto. Será que os preços vão recuar até os R$ 90,00?
mas mesmo assim temos que lembrar que entre 90 e 95 reais são patamares ótimos para negócios, né? Uma estratégia montada nesses patamares de preço é uma ótima estratégia para esse início de ano. Então, é um cenário de muita cautela de todos os lados, né? Então, esse momento é o momento onde os compradores estão mais pressionados por conta dessa incerteza e até onde os preços irão. Será que permanecerão estacionados ao redor de R$ 100, como estão agora? Então, um cenário de muita indefinição. Enquanto isso, os produtores seguem pouco interessados na comercialização e mantêm o foco nas lavouras. E uma informação interessante que o CPE trouxe hoje foi que de poucos produtores têm uma necessidade iminente ou urgente de fazer caixa agora, Evandro. Eu queria ouvir um pouquinho da sua perspectiva em relação a isso. É real? O produtor de arroz está melhor capitalizado e por isso pode reter um pouquinho mais o seu produto, entender que o mercado pode lhe oferecer melhores oportunidades e melhores momentos de negócio, e isso faz com que ele, portanto, segure um pouco mais de fato as suas vendas? Com certeza, Carla. Até esse foi um dos grandes motivos dessa queda mais intensa e mais breve do que se esperava. A gente tem que lembrar que no início do ano, lá perto do final do mês de janeiro, os compradores retornaram dos recessos testando o mercado com preços bastante inferiores, né? Lembrando que no pico da entre-safra, lá em janeiro, nós chegamos a preços superiores a R$ 140 por saca. E depois dos recessos, os compradores vieram para o mercado com preços abaixo de R$ 120 por saca. Sim. Isso acabou assustando alguns agentes do mercado e alguns produtores acabaram cedendo. Então, a comercialização ganhou bastante ritmo no final do mês de janeiro. Durante o mês de fevereiro foram feitos muitos negócios, o produtor veio para o mercado esteve com uma maior presença vendedora. Então, essa necessidade de caixa, né, foi feita durante o mês de fevereiro. E agora, nesse momento, poucos produtores têm essa necessidade de liquidez, essa necessidade de caixa, e grande parte deles tem essa condição de aguardar melhores condições. E é mais um fator que contribui para esse aperto de oferta nesse momento, que vem segurando os preços na faixa de R$ 100. Então, esse é um elemento que atuando também na sustentação dos preços, né? O produtor que precisava vender, vendeu durante fevereiro, temendo quedas ainda mais consistentes, né? Então, vendeu no 120, vendeu no 115, e os poucos que precisavam venderam perto dos R$ 100. Então, agora, nesse momento, tem plenas condições de aguardar condições mais favoráveis no mercado, condições mais favoráveis que são aguardadas perto do início do segundo semestre, onde a gente vem dizendo, né, que segundo semestre do ano de 2024 deve nos reservar preços remuneradores à cultura do arroz. Conforme adentrarmos a entre-safra, não se descartam novas surpresas em termos de preço. Lembrando uma temporada que deve ser muito parecida com a temporada de 2023, onde na entre-safra provavelmente teremos um aperto de oferta e preços com um avanço significativo, onde não se descarta lá no pico da entre-safra em janeiro de 2025, talvez novos patamares recordes de preço, né? Uma possibilidade muito grande, as chances são grandes disso acontecer novamente. Então, temos que ficar de olho no mercado, um ano que deve ser muito promissor para a cultura do arroz. Evandro, a gente vai continuar acompanhando todas essas informações, com certeza com a sua visita mais vezes ao Bom Dia Agronegócio. Quero muito te agradecer pela companhia e pelas análises tão completas e assertivas como sempre. Obrigada, meu amigo. Eu que agradeço, Carla. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. A gente vai seguir por aqui acompanhando todas as suas informações. Um bom restinho de semana, boa Páscoa para você e para todo o time das Safras. Para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é aquilo, né, senhoras e senhores? Nós já sabíamos que o mercado do arroz teria esse 2024 bastante peculiar, e o Evandro pontuou bastante essa situação de termos ali
já no final do ano passado, o Evandro trazia essa informação de que essa oferta mais enxuta, por perda de safra, por retração por parte do produtor e tudo mais, poderia trazer esse suporte para os preços ou essa dificuldade de liquidez. Assim está se confirmando. Agora é olhar o começo do próximo semestre e saber se essas viradas de chave vão acontecer ou não. E essas informações, claro, você vai acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. Preços ainda na casa dos R$100, vejamos como as coisas começam, né? Então, dadas essas informações, vamos agora conversar com a nossa audiência. Vamos ao Fala Produtor. Bom, eu vou começar aqui direto com o comentário da Esther Vitória, que diz o seguinte, ó, Roraima não chove há mais de 60 dias. Ela pergunta também sobre o açúcar, mas Esther, a informação da Clima Tempo da manhã desta quarta-feira, com as informações da Josélia Pegorim, que é meteorologista, ela fala o seguinte, ó, a manchete da Clima Tempo é risco de chuva forte em quase todos os estados brasileiros. O ar quente e úmido predomina sobre o Brasil e nuvens carregadas ainda crescem facilmente sobre quase todo o país e provocam muitas pancadas de chuvas em quase todos os estados. O ar seco está relativamente... o ar ainda está seco relativamente apenas na região sul do Brasil. Aglomerados de nuvens bastante carregadas estão avançando do mar em direção à faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e Pernambuco. Aliás, esses dois estados podem ter chuvas muito intensas nessa quarta-feira. Atenção! E vejamos como fica então para a região norte, ó, a zona de convergência intertropical continua contribuindo para manter as condições para chuvas em área do norte e do nordeste. Então, Roraima pode receber ali algumas chuvas nas próximas horas. Vamos detalhar aqui a região norte para você, ó. Nuvens carregadas crescem sobre a região por conta do ar quente úmido que predomina sobre a região e das áreas de instabilidade da zona de convergência intertropical. Toda a região norte deve receber pancadas de chuva, com raios no decorrer do dia, mas intercaladas com períodos de sol. Apenas a divisa do Tocantins com a Bahia e a fronteira de Roraima com a Venezuela ficam fora do risco de chuva forte. Se você estiver nessa parte do estado, então pode chover, mas não de forma tão intensa. A chuva mais frequente e volumosa, atenção, deve ocorrer no sul do Amazonas, em Rondônia, na divisa de Roraima com o Amazonas, no litoral do Amapá e do Pará. Certo? Esther, obrigada pelo seu comentário. Mercado do açúcar. Pois bem, mercado do açúcar está bastante atento ao início da nova safra aqui no Centro-Sul e a conclusão da última. O mercado tem estado bastante volátil depois de uma última temporada ali com déficit de oferta e tudo mais. Agora vai entendendo como a oferta vai se formar para entender o consumo e definir as suas rotas. Nesta quarta-feira, os preços do açúcar na Bolsa de Nova York, eles trabalham em campo negativo e eles caem forte, viu, Esther? Mais de 2% de queda entre os futuros do açúcar na manhã de hoje. O contrato maio tem 21 cents mais 77 por libra-peso. Jonathan Simeão, que é o nosso especialista aqui em mercado sucro energético, já te traz mais detalhes aí sobre o andamento desse mercado. Combinado assim? Dá uma checada lá no nosso site ao longo do dia, que mais informações vão chegando para vocês. Bom, temos também bom dia do seu Bernardino Tartari, sempre conosco, obrigada. Para o seu José Herbst, William Henke diz o seguinte: por que vender a 90 se pode vender a 100? William, a depender do seu produto, a depender da sua região, a depender de onde você estiver, essa pergunta faz bastante sentido, né? É preciso fazer contas, entender as suas margens, quais são as suas médias e o que vai te dar um prejuízo menor, né? A depender do que você tem para vender. Se for soja, faz bastante sentido. Se for arroz, também. Então é preciso entender aí que mercado, a região e tudo mais. Obrigada pelo seu comentário, tá? Bom dia para o Joel Alves, de Rondônia, para o Thiago de Freitas, de Passos, Minas Gerais, chuva desde a madrugada. Obrigada, Thiago, pelo seu comentário. Bom dia para o Rafael Aparecido, bom dia, Carlinha, bom dia a todos os produtores do agro, para o Marciano Artos, para a Thalita Borges, para o Márcio Maciel, conosco desde cedinho, para o Ezequiel Pereira, para o Jonathan Freitas, para o Fabiano, para o time da LG Comércio de Cereais. A Thalita fala conosco de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Bom dia para o seu Cláudio Borges, nos dizendo que tem muita chuva no sul do Goiás, vamos ficar de olho. Bom dia para Lilian Henke, para o Paulo Lima, para Soumara
e pro seu José Natal e também pro seu José Mendes. Acho que consegui falar com todo mundo, portanto. Ó, pra gente finalizar, vou reforçar o recado. Nós estamos esperando os vídeos de vocês para que durante ali a nossa troca de blocos aqui no Bom Dia Agronegócio, vocês possam enriquecer as informações. Então mandem para nós um vídeo. É simples de fazer, tá, pessoal? Não precisa ser um vídeo longo, não precisa ser editado, nada. Faça um vídeo, tá? É importante que você traga a sua realidade para que a gente possa expandi-la para o restante do Brasil. A audiência do Bom Dia Agronegócio é uma audiência crescente e não tem só produtores acompanhando, tem analistas de mercado, consultores, economistas. Então é importante que eles vejam as realidades do interior do Brasil. Tá? Então a gente está esperando o seu vídeo. Usa esse QR Code que está na sua tela ou mande pelo nosso WhatsApp 19 99767 0241. É simples, manda com nome, sobrenome, cidade, estado e um pouquinho do que está acontecendo. Tem uma equipe lá do Notícias Agrícolas esperando para receber seu vídeo, para colher as suas informações e te dar orientações, ok? Senhoras e senhores, desejo a todos uma excelente quarta-feira. Amanhã, relatórios do USDA, coloque aí o alarme no seu celular, às 13 horas, horário de Brasília. Amanhã a gente ainda vai comentar um pouquinho das expectativas do mercado para esses números e a gente continua trazendo para vocês as melhores e principais informações para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até amanhã, boa quarta, bons negócios, a gente se vê.